Vamos sentar. Aleluia. Agora é aquela hora, fala para o irmão assim, se prepare. Aleluia, nós estamos nessa onda da graça. E o assunto principal onde nós começamos esse mês da onda da graça é justiça. Repete comigo, diga justiça. Diga com fé agora, justiça. Porque a justiça é a base para tudo. Eu estou tentando enrolar vocês nesses cultos dessas semanas, para que vocês cheguem à conclusão fatídica de que a justiça é a base de tudo. O reino de Deus é um reino legal. Adão foi criado nessa terra, não tinha câncer, não tinha lepra, não tinha AIDS, não tinha depressão, medo, fracasso, pobreza, escassez. Entende? Aquilo porque ele estava no centro da vontade de Deus e a posição dele de autoimagem era justiça. Então tinha presença, Deus descia, relacionamento. Ninguém está falando que ele não errava. Ah, pastor Adão não errava. Quem te falou? Não, ele não errava. Quem te falou? Ele andava pelado. Começa por aí. Ah, mas ele não errava. Quem te disse? A única proibição era não comerás do fruto. Como é que você sabe que ele não errava? Você entendeu? Que o único parâmetro para que você esteja certo ou errado é a lei. A única ordenança que tinha lá é não comerás do fruto. Tudo que Adão fez antes de comer do fruto não afetou sua autoimagem. Porque a única proibição é não comerás do fruto. Isso é fantástico. Isso vai começando a te mostrar o que é a lei. Como ela te limita, te poda e te leva para um estado de condenação. Mas enquanto Adão era justiça, tudo era bom. Quando ele peca, entra essa onda negra de malignidade que o diabo assume o reinado e coloca sobre a terra. Tudo que você vê de ruim vem a partir daí. Então entenda, se o homem volta para a posição de justiça, essas coisas não podem acometê-lo. Então toda a essência do evangelho, da vitória, da vida com Cristo é justiça. Por isso que eu digo, é a parte principal. Até você entender justiça de verdade, você não pode sequer viver o genuíno evangelho. Você não pode sequer viver a genuína vida cristã, porque um cristão genuíno é justo, pela substituição e fé. Entende? Você não pode nem conhecer a Deus antes de entender a justiça, porque a justiça é exatamente a natureza de Deus. Então essas coisas precisam ser reveladas a nós. Nós não vamos conseguir burlar e tentar. Veja bem, você não vai conseguir crescer em fé, para operar fé na sua vida, sem antes entender a justiça. E é o que um monte de igreja tem feito. Então ela te ensina fé, te ensina campanha, te ensina jejum, te ensina vigília, mas sem a justiça nada disso funciona. Por quê, pastor? Porque todas essas coisas são para os justos. Por isso que Tiago lá na frente fala, em muito pode a oração de um justo. Você já ouviu? Ele diz, em muito poder tem a oração do justo. Então até a oração só funciona depois que você entende a tua autoimagem e a tua natureza. Antes disso não acontece. Então nós viemos essas 2 semanas falando para vocês, e eu vou falar mais umas 2 semanas, a respeito disso, que é a base de tudo, da graça. A graça, o favor que você não merece, só opera na tua vida através da justiça. Entende? Tem gente por aí gritando graça, mas ao mesmo tempo condenando por pecados, ou se sentindo condenado. E essa graça nunca vai ser graça, porque a graça só opera a partir da justiça. É a legalidade do reino. Então a nova geração, ela abraçou isso debaixo de uma visão que o mestre Gabriel recebeu, que esse é o mês da onda da graça. Uau, uma onda da graça que vai quebrar sobre você, e tudo aquilo que você quer, mas não conseguiu alcançar com a tua força, vai vir agora de forma imerecida sobre tua vida. Diga aleluia. Você vai aprender a glorificar a Deus, porque você não merece. Então o ser humano, ele precisa entender que o próprio Deus permite algumas coisas perdurarem. É muito louco isso. Ainda que Ele tenha poder para tirar, mas Ele permite. Para quê, pastor? Para que você entenda que você não é capaz.
Porque essa é exatamente a função da lei, você entende isso? Põe aí para mim, vamos começar. Romanos capítulo 5, no verso 20. Vamos começar da base, diz assim: a lei veio para que a sua ofensa crescesse, para que o seu pecado aparecesse de forma mais clara. Por que Deus precisa disso? Para que você possa ter a consciência de que você não consegue, para que você entenda a sua dependência de um Salvador. E aí, aonde isso aconteceu e a lei cumpriu sua tarefa, veio Jesus e superabundou sobre você, diga aleluia. Tomou o seu lugar na cruz, ressuscitou por você e te colocou numa posição de justiça vital. Qual é a diferença, pastor? A justiça legal é aquela que vem porque você fez tudo certo. Essa é impossível ao homem. Quando você falha nessa, vem a justiça vital, aquela que você recebe porque você é nascido de novo. Você entende? Porque você tem a vida de Deus sobre você. E os atributos dessa vida, eles vêm para dentro da tua vida instantaneamente. Quando você recebe essa vida, os atributos dela vêm. Agora vira mais um. Para que Deus fez isso? Para que Ele possa operar a graça sobre a tua vida. É onde as pessoas se entalam, olha lá. Por quê? A fim de que, assim como o pecado reinou pela morte, assim também, olha lá, a graça reinasse através dessa justiça. Então entenda, se a justiça não está na tua consciência, a graça nunca vai acontecer. Por isso que tem pessoas que falam graça, 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 mas não acontece. E no final, no subconsciente delas, elas acreditam e cultuam isso, que elas não merecem, por isso que não aconteceu. E de fato nunca vai acontecer, enquanto ela não renovar a mentalidade dela na justiça. Você está pegando? É por isso que eu sou perseguido. Eu vim restaurar o genuíno evangelho de Cristo, que não depende de você. O evangelho, o cristianismo não é uma obra a ser feita, por favor. Cristianismo é uma obra a ser crida. Não é para você fazer evangelho, é para você acreditar. O significado dele é uma boa notícia. Ninguém faz uma boa notícia, você acredita nela. É sobre isso. Enquanto você não entender isso, você fica fora dessa realidade. Você está pegando? Porque a justiça é o motivo pela qual a graça acontece. Então você consegue entender que antes de você entender justiça, não tem vida cristã, não tem vida abençoada, não tem comunhão com Deus. Por quê, pastor? Porque a natureza de Deus é justa. Não é o que Deus faz, Ele é a justiça. Você entende? E você não consegue ter relação, naturezas diferentes. É o mesmo que você tentar ter comunhão com uma vaca. Não vai ter, você pode gostar dela e ensinar ela a deitar no seu colo, pode ensinar ela a dançar. Isso é cognitivo, mas você nunca vai ter comunhão, coinonia com ela, porque isso significa ter o mesmo objetivo, o mesmo alvo, o mesmo desejo. Isso acontece com seres da mesma natureza. Então é impossível ter comunhão com Deus enquanto você não tiver justiça. Você não terá comunhão com Ele. Você vai buscá-lo, você vai clamar, você vai orar, você vai ficar 10 horas de joelho, mas isso é diferente de comunhão. Entende? Comunhão é harmonia existencial. É existir igual. Vamos? Foi aqui que a gente parou. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3. Pega. Aí ele começa a falar: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida. Então ele te doou as coisas que te conduzem à vida. Que vida? Você está morto? Seu coração está batendo? Você não está respirando? Então entenda que ele não está falando de vida bios. Essa é a que a vaca tem. Ele está falando da vida de Deus, Zoe. Então ele diz, ele deixou, ele nos deu, ele próprio concedeu as informações, os dados que você pode assimilar por fé para que te conduza a essa vida dele. Olha lá o que ele fala. E isso vem através do conhecimento completo.
Epignosis é algo impresso dentro do teu coração. Não é porque você fez, atravessou o ceguinho no sinal, adotou uma criança, deu todo o teu bem. Não é por causa disso. Isso vem através do conhecimento completo. Você está entendendo? É isso que precisa ser quebrado. E aí o que acontece pelo conhecimento completo? Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja, Cristo tem uma glória e uma virtude. E Ele te deixa informações que te tiram da tua mazela cansativa de auto-justificação que te destrói e te traz para dentro da dele. Como é que a gente faz isso? Através do conhecimento completo. Está escrito. Aí o que está acontecendo com as igrejas? Não tem mais pastor ensinando isso. Pastor, então eles são endemoniados, são ruins? Não, não são. Eles não foram treinados. Eles foram ungidos. E aí subiram no altar para pregar o que eles conheciam. Ninguém pode dar o que não tem. O ser humano é muito arrogante, é muito vaidoso. Então, hoje, qualquer um ouve 2 mensagens em mim e acha que é pregador da graça. Eu estou há 27 anos. Eu fui um dos primeiros homens a subir no altar para pregar isso. Eu fui ameaçado, meu carro foi depredado na porta de igrejas quando eu terminava uma mensagem. Minha casa era pichada. E as pessoas hoje ouvem 3 mensagens dessas. Você precisa sentar e aprender. Para isso teu coração tem que estar aberto. Isso não é uma moda. Isso é o genuíno evangelho. E aí o Satanás entrou e distorceu tudo. Veja Gálatas capítulo 1, verso 6. Há 2000 anos atrás, quando a Bíblia ainda estava sendo escrita, Paulo diz: admira-me que vocês estejam passando tão depressa. Preste atenção no detalhe. Naquele que vos chamou na graça. Vocês estão passando para outro evangelho. Há 2000 anos atrás, Satanás percebeu: esse é o antídoto que me ferra. A graça é o antídoto que me ferra. Satanás entendeu. Por quê? Porque tudo que você se sentir culpado, dá legalidade a ele para botar em você câncer, falência, destruição, arrogância, pobreza. Tudo que você se sentir errado, dá a ele legalidade para colocar sobre você divórcio, tudo que não presta. Entende? Pastor, mas eu vou vigiar, aí eu vou conseguir fazer tudo certo e não me sentir culpado. Você entende que isso é mentira? E é isso que o diabo quer que você sinta. O diabo vibra quando um pastor chega e diz: esforcem-se. Ele faz festa quando um pastor chega aqui e diz: seja forte e se esforce para não errar. O diabo faz uma festa. Por quê? O que ele entende? É só questão de tempo. E tempo ele tem, viu, irmão? Eu quero te dizer que tempo ele tem. Você entendeu? Esforcem-se para não errar. Aleluias! Aí o diabo dá uma gargalhada e faz: é só uma questão de tempo. Pode ser que ele se esforce e não erre hoje. Pode ser que amanhã ele também vença. Mas e na semana que vem? E quando vier o vento? Você entendeu? Agora entenda. Se de uma forma consumada, repete comigo, diga assim: tetelestai. Você sabe o que você acabou de dizer? É uma palavra grega que significa quitação de uma dívida. Ou seja, você compra um carro em 36 prestações. E aí, amanhã, segunda-feira, é o dia do vencimento da 36ª, a última. Diga aleluia. Aí você vai no banco e paga ela. O caixa deveria bater o carimbo e dizer para você: tetelestai. Está quitado. Você não deve mais nada. Isso é fantástico. Agora entenda, se no outro mês eu fosse lá no banco de novo e tentasse pagar a 37ª, você consegue entender o que a igreja está vivendo? E o pior é que se você acredita que o caixa recebe,
você faz do caixa um ladrão. Você entende o teu relacionamento com Deus quando você acredita que Ele está recebendo alguma coisa que você paga hoje? Se Ele lá em Cristo declarou, está quitado. Se Deus recebesse 1 centavo seu hoje, isso faria de Deus um ladrão. Porque o próprio Deus na cruz declarou, está quitado, cara. Vocês não devem mais nada, diga aleluia. Cristo pagou toda a tua dívida, você não deve mais nada. E é sobre isso a justiça que nós precisamos entender. Você está pegando? E esse evangelho precisa ser avivado, porque Cristo está voltando. E as pessoas estão todas presas, sem viver vitórias, sem conseguir cura, sem conseguir estabilizar seus sonhos. Eu quero te dizer que o teu sonho não é pecado. Tem gente que já está lutando há tanto tempo pelo sonho que já acha que o sonho não é vontade de Deus, então é pecado. Não, não é. Deus ama o teu sonho, diga aleluia. Se você nasceu de novo e sonha, foi Deus que botou esse sonho aí dentro do teu coração. Só que isso só vai ser realizado da forma dele. Você não tem cacife para pagar o sonho de Deus, só Ele pode pagar seus próprios sonhos. Eu só fui realizar meus sonhos quando eu entendi isso, que só Deus pode fazer o que Ele botou aqui dentro. Enquanto eu tentei fazer, eu estraguei tudo. Entende? Vocês estão pegando? Muito legal. Então, se essa justiça não for revelada e nós não entendermos ela de forma clara, isso vai roubar a gente de tudo que é evangelho, porque nós vamos cair nesse outro evangelho que o diabo faz questão que caia. Por que que ele trabalha com isso há tanto tempo? Se eu fosse o diabo, eu também trabalharia, porque é só uma questão de tempo enquanto você faz. Mas se você entende que Deus desceu e você estava nele naquela punição das chicotadas, dos cravos e da morte, pum! E aí o próprio Deus escreve, ao homem cabe morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então se você, o salário do pecado é a morte, está escrito, é Romanos 6, 23, põe aqui, diz assim, o salário do pecado é a morte. Adão pecou, o pecado passou para a gente, o que a gente tem que receber? Morte. Olha lá. Só que Deus veio e te deu um presente de graça, diga aleluia. Olha lá, leia lá. Teu salário era a morte, mas eu vim, tomei o teu lugar, morri por você e te dei um presente de graça, a ressurreição, a vida eterna. Você entende? Nesse Jesus Salvador. Então você precisa entender. Agora veja, eu ressuscitei em Cristo, é uma obra consumada. Então minha existência agora é Cristo, como Paulo diz, não sou mais eu quem vive, Ele que vive em mim, diga aleluia. Quanto tempo Satanás vai ter que esperar para esse Jesus se sentir indigno? Perdeu. Por isso que eu falo, por que ele luta tanto contra a graça? Porque ela é o antídoto contra Satanás. Se você recebe a graça, Satanás perdeu na tua vida. Se você recebe a graça genuína, Satanás foi destruído na sua vida. Ele foi tornado inoperante. Não tem mais jeito para ele. Entende? É uma justiça eterna. Não é uma justiça legal. É uma justiça vital. É a vida dele em mim. Então, você consegue entender que se você não entende isso, não existe vida cristã. E é daqui para frente que eu vou, depois dessa ginástica toda. Entende? Até isso foi dito. Ah, pastor, mas eu estou conquistando, porque eu estou fazendo, estou orando. Põe aí Romanos 4,13. A gente vai começar daí, de onde a gente parou. Vamos seguir em frente. Não foi por intermédio da lei que Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Do mundo. Eu não canso de dizer para vocês, ir para o céu é uma doce promessa confirmada se você está em Cristo, mas a tua herança está aqui no mundo. Tem gente que está vivendo uma fuga religiosa, que quer querer ir para o céu. Para de ser bobo, lá no céu você vai ser rebaixado a príncipe, porque lá o rei vive.
Aqui você é rei e rainha, lá você vai voltar a ser príncipe e princesa. Você entende? E aqui é o nosso propósito, e isso vai nos dar galardão na eternidade. Então cuidado, eu quero ir para o céu. Você vai para o céu, vai ficar a eternidade num lugar bem chulé. Apesar de que o pior lugar que estiver no céu é muito melhor do que o inferno. Mas no céu tem lugares de autoridade, lembra? Aqueles que cumpriram bem sua tarefa com os talentos, e Jesus diz: parabéns, bom e fiel servo. Você foi fiel aqui, eu te colocarei para reinar sobre 10 cidades. Você acha que ele está falando do quê? Mas ele chega naquele último, lembra aquele último que recebeu um talento só? E aí o cara diz: Senhor, eu não conhecia a tua natureza, então eu escondi achando que tu ia me tomar. Tem um monte de gente na igreja vivendo isso, cara. Eu já falei isso para vocês. Um monte. Vivendo, é do líquido, é do bruto. Eu já falei, eu não aguento mais falar sobre isso. Porque eu já falei, é uma tarefa muito simples. Você ouvir o que Deus diz e viver. Mas aquele último que viveu isso com Deus, Deus falou: tira o talento dele e dá o que tem 10. Agora entenda o que eu vou falar. Deus tirou o talento dele porque ele pecou? A Bíblia não fala que ele pecou, que ele adulterou, que ele mentiu, que ele usou droga, nada. A Bíblia diz que Jesus tirou o talento dele simplesmente porque ele não soube administrar segundo o reino. Você entende que não precisa pecar nenhuma vida errada para viver pobre? Só precisa você não estar administrando segundo ele mandou. Aí ele vai tirar e vai colocar na mão de quem? De um filho governante. Olha bem, ele tira de quem não tem para dar o que mais tinha. Porque ele vai fazer o dinheiro dele fluir para as mãos dos filhos governantes. Aqueles que administram segundo a riqueza dele. Então entenda a Bíblia, cara. Abre teu coração para entender. Entende? Você está aqui na nova geração, recebendo a palavra da graça. Tenha humildade, abre o coração. Pai, eu preciso aprender mais. Lembra que Pedro, 10 anos depois, Pedro ainda estava brigando com Deus se comia um porco ou se não comia um passarinho. E aí Deus falou: cala a boca, Pedro, nunca mais julgue impuro aquilo que eu morri para purificar. Olha o que Deus fala na cara do cara. Acabou a religião, nunca mais chame de impuro aquilo que eu morri para purificar. Coma. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso era 10 anos depois de Jesus subir. Então o que faz você pensar que há 3 anos, 2 anos, 1 ano, ouvindo a palavra da graça vai te fazer um expert? Calma. Você aprende, até hoje eu aprendo todos os dias, filho. Todo dia eu vou buscar com o coração aberto para aprender. Porque eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Posso ouvir um aleluia? Então entenda, a herança desse mundo não é para quem está fazendo, medindo, controlando. A herança desse mundo foi prometida a Abraão pela justiça que vem por uma crença. Abraão creu e a justiça lhe foi imputada. Você lembra disso? Volta aqui para o verso 3. Ele está dentro do mesmo assunto. A Bíblia diz assim: pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e essa justiça foi imputada. Isso não é conquista, ela foi colocada. O dono disse: agora você se chama justiça. Pastor, mas Deus falou isso não é real. Você então ainda não entendeu a mensagem. Escuta, Deus é um criador, Deus é Elohim, um Deus criador, diga aleluia. Então não tem como ele errar, nem como ele mentir. Por quê? Porque o que ele fala é a verdade. Não é que Deus fala a verdade. O que ele fala é a verdade. Você não entendeu, né? Se Deus chega para você e diz assim: pelas pisaduras de Cristo eu te curei. Ah, pastor, mas o médico diagnosticou câncer. Você entende que Deus não está mentindo, Ele está falando a verdade. E se você responder a Ele, lembra o que nós aprendemos aqui? Como é que se responde a Deus? Crendo. A tua fé é a resposta do teu espírito à voz de Deus. Então se Ele fala para mim: você é curado, e eu respondo a Ele com fé,
Pode ter a doença que for, filho. A verdade dele vai prevalecer e vai acontecer. Diga aleluia. Você está entendendo o que eu estou falando? Se Deus diz assim, olha, aqui em cima dessa mesinha tem uma garrafa d'água. Aí você diz, eita, agora ele errou. Plim, a garrafa vai aparecer. Aí você vai dizer, eita, me enganei, ele acertou. Você entende? Por que ele não pode mentir nem errar? Porque ele é um Deus criador. O que ele fala, se ainda não é, vai ser. Meu Deus, isso é a loucura. Mas isso só pode ser operado pela justiça, quando você tem uma autoimagem perfeita. Uma autoimagem perfeita. Vamos lá, Romanos capítulo 5, verso 1. Vamos seguindo. Vai dizer assim, justificado, pois, mediante a fé. Eu não quero que você perca nenhum detalhe, nem que sua mente devaneie, porque o ser humano tem um botãozinho na mente que ele aperta e plique, desliga para aceitar coisas que ele não consegue compreender. Desliga esse botão e compreenda, porque a palavra de Deus só pode operar na compreensão mental que é transferida para o teu espírito. Fé é gerada no coração, mas a mente é quem capta a informação. Então veja, justificado, pois, mediante a fé. Não é mediante o que você deixou de fazer ou passou a fazer, mas quando você creu de forma perfeita, bingo! Você recebe a vida de Deus e junto com a vida dele todos os atributos dela. Essa vida é a justiça, diga aleluia. Quando a vida de Deus vem para dentro de você, a justiça de Deus vem para dentro de você. E aí, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos vemos justos e temos paz. Você está pegando? Vira mais um. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça. Então entenda, quando você consegue entender essa justiça vital, a graça começa a acontecer com você. O que é a graça? É aqueles milagres que você achava que nunca iam acontecer, porque você não merecia. Eu quero te dizer que tem sonhos no teu coração enterrados no teu subconsciente. E o diabo só conseguiu aniquilar isso, só fazendo você se sentir indigno. Tem coisas gigantescas dentro de você que são potenciais de semente, que Satanás fez você desacreditar. Você já nem acredita mais. Não, pastor, eu acredito porque eu falo. Para de ser bobo, eu estou falando de acreditar. A fé não é algo da mente, fé é algo do coração. A fé não pode ganhar vida na tua mente. Ela tem acesso através dela. Mas a fé é algo do coração. Você entende? Eu posso ir e voltar a Romanos. A gente está nessa carta. Essa é a obra-prima da justiça de Paulo, essa carta. Bota aí, capítulo 9, verso 10. Olha que legal. Presta atenção. Ele diz assim... Ao contrário, capítulo 10, verso 10. Você vai ouvir, olha lá. Porque com o coração você crê para a justiça. Você entende que a fé não vai ganhar vida na tua mente. É através da tua mente que tu municia o teu coração, teu cardíaco. Mas ela não vai ganhar vida na tua mente só porque você acha que é justo. Não vai funcionar. Isso tem que descer para o teu âmago. Por isso que você tem que estar todo culto na igreja. Porque o mundo lá fora não dá um dia de descanso, né? Não dá um dia, cara. Ele te martela, cada erro, cada grito, cada perda de controle, cada mentira. Ele está ali, você não merece, você não é. Se você perde um culto, você não está parado, você está descendo. Por isso você tem que estar todo culto se alimentando. Por isso você tem que fazer a escola raia, para manter uma base estruturada dessa realidade. Que é isso que ele fala. Com o coração crê para a justiça. E aí o que você crê no coração fala com a boca. E a mente, pastor? Você entende que ela é só a porta de entrada? Porque se você ficar amparado nela, ela devaneia de acordo com as situações e com as circunstâncias, cara. Ninguém é Superman, não. Você tem que saber usar o teu corpo criado por Deus para viver a vitória que Deus criou para você. Diga aleluia para ele. Diga aleluia. Você entendeu? Você recebe a informação, treina ela para o teu coração e você não pode se amparar na mente.
Porque na tua mente, o dia ruim você vai achar que é derrotado. No dia da dor você vai achar que é doente. No dia que o extrato estiver vermelho você vai achar que é quebrado. Você recebe a informação, desce para o coração, e agora você tem que falar do que está no coração, não do que está na mente. Você tem que falar do coração. Essa é a loucura da fé. Entende? Por exemplo, você pega o homem mais sábio do mundo, Provérbios capítulo 3, no verso 5. Veja só o que esse cara fala, o homem mais sábio. Confia no Senhor. Olha, pronto, é tudo que eu falei. Confia de todo o coração. E a mente, pastor? Ignora ela. No processo você ignora ela. Ela serve para você receber, compilar e pum, descer como verdade. Agora a tua vida você vai precisar ignorar as percepções da tua mente. Porque vai ter momento que a tua mente vai dizer: você não vale nada. Vai ter momento que a tua mente vai dizer: é desse jeito que você é cristão. Lógico. Nesse momento a mente tem que estar de fora. Olha lá o que Salomão diz: sejam inteligentes. Confia no que você botou aqui dentro. Por isso que é tão importante esse trabalho de estar no culto, estar se expondo à palavra. Volta lá para mim, Romanos capítulo 5, verso 1. Vamos lá. Vamos seguindo. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vira. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Vai virando. Aí ele começa a falar, presta atenção no que eu acabei de falar sobre a mente e o coração. Ele começa a falar, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Vira. A perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, por intermédio do Espírito Santo que nos foi outorgado. Ele está falando exatamente isso, cara. A vida cristã não pode ser totalmente baseada por percepção. Ela tem que ser fundamentada no espírito do homem. Esse é o grande problema, que as pessoas se acham espertas demais e querem tornar tudo cognitivo. Você não vai conseguir tornar tudo cognitivo. Você não vai conseguir entender tudo. Eu já lutei muito com Deus e dizer para Deus: Senhor, eu preciso entender o que está acontecendo. E Ele não me responder. Essa foi uma das coisas mais libertadoras que eu já tive com Deus, sabia? E aí depois de algum tempo eu parar e dizer assim: não saio daqui enquanto o Senhor não me explicar, Senhor. Eu dei minha vida para ensinar a Tua palavra. E aí Deus fala para mim assim: não vou explicar, você não vai entender e você não precisa entender tudo. Por isso eu sou teu Deus. Se você entendesse tudo, você não precisaria de mim. Então existem muitas coisas que você vai ter que só fluir com a certeza. Existem muitas coisas que você só vai ter que fluir, continuar marchando com a certeza. E lá na frente Deus vai te dar luz, diga aleluia. Aí Ele vai te mostrando, mas Ele quer que você ande confiando no coração. Lembra de Abraão? Aleluia. Por que ele é chamado o pai da fé? Porque ele acreditou sem reservas. Mentira, rapaz. Abraão riu da cara de Deus. Abraão pediu para Deus usar Ismael em vez de Isaac, que já estava vivo. Abraão disse, ele falou. Está aqui, Gênesis 17, verso 15 em diante. Abraão falou, disse também Deus a Abraão: Sarai, tua mulher, já não chamarás Sarai, mas Sara. Vai virando. Abençoá-la-ei, te darei um filho. Sim, eu a abençoarei. Ela se tornará nações, reis, povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu da cara de Deus. Você está lendo isso? Ele diz assim: um homem de 100 anos pode ter um filho. Isso é fé? Quantos estão entendendo que a mente dele não chegava? É isso que eu quero que você compreenda, porque te ensinaram errado. Aí você fica se massacrando, achando que tem que estar perfeita a tua mente com tudo. Não vai estar, porque tua mente troca com o natural. E ela foi treinada por gerações infinitas a ser informada pelos teus sentidos.
Então, quando a conta está vermelha e o aluguel atrasado e a conta atrasada, a tua mente não vai, aleluia, eu sou próspero. Não vai, irmãozinho. Não vai. Isso tem que estar no coração nesse momento. Isso vai ter que estar no coração, você entendeu? Porque olha lá, eu tenho 100 anos, estou enrugado, não tenho mais força para fazer filho. E ainda que eu tomasse uma catuaba, um guaraná em pó, Sara está com 90, não tem mais hormônio, não vai rolar. Está lendo ali? Como é que ela vai dar luz já com 90? Olha o que ele fala mais, vira mais um. Ele disse assim: Deus, não seria mais inteligente o senhor usar Ismael, que já está com 13 anos? E esquece esse negócio de filho. É isso que ele estava falando. Você entende o que eu digo? Quantos estão entendendo? Mas lembra que o nome dele, Abrão, líder exaltado, foi mudado para Abraão, pai de multidões. Ainda com todos esses questionamentos, esse cara, por onde ele chegava, ele dizia: como é teu nome? Pai de multidões. Com todos esses questionamentos, quando eu chegava no lugar, cara, quantos filhos você tem? Nenhum. Mas como é teu nome? Pai de multidões. Você consegue entender que esse cara começou a falar só do coração? E isso para Deus foi imputado como justiça. E aí sabe o que acontece no fim? Isaac nasce. A promessa acontece, o milagre acontece. O milagre acontece. Só que os líderes estão ensinando tudo errado e as pessoas estão escravas de uma fé que não existe. Elas estão sendo massacradas por uma religiosidade podre que degrada o homem como se fosse a obrigação do homem ser perfeito para poder ser abençoado. E Deus fala: cara, se não fosse assim, você não precisava de mim. Você consegue entender? E ele deu o filho para o cara. Mas aonde o cara chegava, velhinho, sem força, Sara com o ventre seco, eu sou o pai de multidões. Essa é a fé cristã. Agora volta para você, se você entende o que Salomão vai escrever. Um homem mais inteligente que pisou na terra e guardou isso no coração. Põe aí de novo, Provérbios capítulo 3, verso 5. Salomão vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no que a tua mente entende. Aí Paulo depois, mas, meu Deus, 750 anos depois, 800 anos depois, põe aí para mim, Romanos capítulo 10, verso 10. Paulo chega e diz: é com o coração que a gente acredita, e a boca a gente só continua dizendo pai de multidões. Você está pegando isso, cara? Pastor, mas está velhinho, não tem filho. Pai de multidões. Senhor, mas o sonho não aconteceu, parece que está cada vez mais distante. Mais do que vencedor. Senhor, mas a conta está no vermelho. Rico e próspero, herdeiro do meu Pai. Paulo explica, 2 Coríntios 4,13, ele vai explicar, ele vai falando para a gente, olha. Tendo, porém, esse mesmo espírito da fé de Deus que foi gerado por gerações, passado de pai para filho, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Ele diz, é sobre isso, gente. Fé é sobre isso, ela tem que estar na ignição. Volta lá, Romanos capítulo 5, nós estamos no verso 5. Romanos 5, verso 5. Aí ele diz, ora, a esperança não nos confunde. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vira mais um. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu pelos ímpios. É isso que eu quero que você pegue. A pessoa, ela tenta ser forte, ela tenta ser justa para poder merecer, mas Paulo diz assim, presta atenção, cara,
nós acreditamos que quando nós éramos fracos e ímpios, Ele morreu por nós. Vira mais um. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas pode até ser que por um bom alguém se ouse morrer. Vira mais um. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por que que o pastor está falando isso para vocês? Vamos juntos, nós. Deus morreu por quem? Leia lá. Deus morreu por quem? Por pecadores. Deus morreu por quem? Por pecadores. E por que hoje as pessoas acreditam que só os perfeitos vão ser abençoados? Por que as pessoas acreditam que dentro da igreja tem que... Por quê? Você compreende o que eu estou falando? E aí pregadores da graça, sem entendimento, eles têm invertido as coisas. Eles têm dito às pessoas que elas não precisam vir à igreja, que elas não precisam mais orar, que elas não precisam mais ler a Bíblia, que elas não precisam mais ser dizimistas, porque a graça. Em contrapartida, quando elas pisam na bola e erram, elas são crucificadas. Isso não é graça, isso é desgraça. A graça é ao contrário, a graça ela te força e te dá força para cumprir todos os princípios. A graça é a revelação da tua incapacidade. Quando eu ouço a graça genuína, isso faz com que eu entenda que eu sou incapaz e fraco. Então entenda, quando eu ouço a graça genuína, eu não consigo faltar um culto. Quando eu ouço a graça genuína, eu não consigo passar um dia sem ler a Bíblia. Quando eu ouço a graça genuína, eu não consigo roubar a Deus e não dizimar. Quando eu ouço a graça genuína, ela me mostra a minha incapacidade de fazer e a minha dependência total de Deus. Isso é a graça. Graça não é um super cristão, graça é um super Deus no cristão. Diga aleluia. Então isso me mostra cada vez mais dependência dele. Então se em algum lugar você está ouvindo a graça e as pessoas estão ficando relaxadas, isso não é graça. Isso nunca será graça. Se em algum lugar as pessoas estão ouvindo essa mensagem e estão faltando culto, não estão sendo mais dizimistas, estão parando de orar em casa e de ler a Bíblia, isso não é graça. A graça te torna cada vez mais dependente dele. E ela é a força para que você se levante de cada erro que você cometer. Porque você vai errar, eu também vou errar, você também vai errar. Só que a graça te cobre, isso ela te cobre, ela te empurra para frente. Ela faz você ficar em pé e vencer, entende? Entende? Está pegando? Diga aleluia. Agora vamos lá, pula para o verso 17. Você chega no 17. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Dom da justiça, isso é um presente. Entenda que a justiça não é conquistada, nem é algo que você merece, mas ela é um presente, é gratuito. Mas é importante você entender, se a justiça é um presente, a condição de pecador também. Se você não precisa fazer nada de obras e desenvoltura, desempenho para ser justiça, porque ela é um presente dado, entenda que o contrário também é verdadeiro. Você não precisa fazer nada para se tornar um pecador, é só nascer. Você já nasce no pecado. E isso é o que está operando na vida de quem está lá fora. Quando você recebe Jesus e a obra dele, pum, ele troca de lugar. Ele toma a tua natureza pecadora e você toma a justiça ressurreta dele. Isso é uma troca. E você recebe isso como? Crendo. E aí você recebe essa justiça. Pastor, aí eu já paro de fumar, paro de beber, paro de usar droga, paro de mentir. Não. Eu queria que fosse assim, mas não é. Essa vida agora está dentro de você. E se você cultuar ela dentro de você, ela vai ganhando espaço. E aos poucos você vai se tornando nos atributos dela. Por isso que chama-se fruto do Espírito. Então se eu dou atenção a essa vida e cultuo essa vida dentro de mim, eu vou largando sim a mentira, eu vou largando sim a droga, eu vou largando a manipulação, eu vou largando tudo. Nós vamos crescendo nessa vida, desenvolvendo essa vida em nós.
Você entende? Por isso que eu falo, enquanto as pessoas estão lutando para ser e largar determinadas coisas, o próprio Deus frustra elas. É incrível, né, cara? E aí ele não, Senhor, por mais que você queira, Senhor, eu não quero mais fazer esse erro. Ele diz, mas é você que está tentando vencê-lo, você tem coisa para aprender. Você já passou por isso? E aquilo não some. E aí você vai ter que lidar com aquilo, até que você entenda, Senhor, eu sou completamente incapaz. Ele diz, agora a minha vida vai operar em você. Pastor, não concordo com isso. Então você nunca leu a vida de Paulo relatada em 2 Coríntios, quando ele diz, um espinho na carne me machuca muito, e eu pedi a Deus 3 vezes para tirar. Sabe o que ele disse? Não vou tirar, a minha graça te basta. Quando você entender que sou eu que vou fazer, então vai acontecer. Meu Deus. Entende? E essa graça que as pessoas não querem compreender, elas não querem entender, então elas vão viver sempre uma mentira. Sepulcros caiados. Sempre sepulcros caiados. Aleluia. Justiça é a natureza do próprio Deus. É um dom dado aos ímpios. Você precisa entender isso, porque às vezes as pessoas dizem assim, pastor, mas eu ainda estou cometendo esse erro. Eu digo, aleluia, então você está exatamente capacitado para receber justiça. Por quê, pastor? Porque justiça vem com a vida eterna, e isso é dado aos pecadores. Isso não é dado aos justos. Os pastores atrapalhados formam a igreja e dizem, agora vocês vão se consertar, ser perfeito, não use isso, não use aquilo, não pode usar essa roupa, nem cortar o cabelo. E aí, agora, então vocês recebem a vida eterna. E é mentira! A vida eterna é um dom dado aos pecadores. A vida eterna é um dom dado aos ímpios. Entende? Nós vimos aqui, Romanos 6, 23. Veja. Porque o salário do pecado é a morte. Legal. Mas o dom presente de graça, gratuito, dado a quem? Aos pecadores. É a vida eterna. É sobre isso que o Evangelho fala. É exatamente sobre isso que o Evangelho fala. Nós pensamos ao contrário, a igreja nos ensina ao contrário. Infelizmente a religião nos ensina que se nós estamos na igreja e acertarmos nossa vida, então nós seremos considerados justos por Deus. Mas isso não é assim, é um presente gratuito. A vida eterna é dada a cristãos ou a pecadores? A pecadores. Quando você recebe a vida eterna, você vira um cristão. Ninguém nasce sem a vida eterna, ninguém vira cristão sem a vida eterna. Então a vida eterna é um dom dado aos pecadores. Por isso que Jesus Cristo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Por isso que eu falo para as pessoas, a hora que você chegar à conclusão de que você não vai conseguir, o que, pastor? Seja o que for. Pastor, eu cheguei à conclusão, eu não consigo ser um dizimista. Aleluia, cara, você está no melhor lugar do mundo. Porque quando você chega aí, é a hora de Deus fazer. Pastor, eu não consigo parar de mentir. Aleluia, cara, você chegou no ponto fatídico da obra. É aí que Deus entra. Você está entendendo? Meu Deus, você precisa entender. Você precisa entender. Você já ouviu um verso que diz assim na Bíblia? O que é impossível para os homens é possível para Deus? Lógico que você já ouviu esse verso na Bíblia, né? Agora entenda que esse verso é totalmente inclusivo. Se nós usarmos a paráfrase, você vai entender. Deus só pode fazer o que é impossível para você. O que você pode é impossível para Deus. Aí Deus diz assim, quando for impossível para você, eu poderei fazer. Isso é fantástico. É isso que o homem não quer, porque ele quer estar no controle, ele quer ser, eu sou, eu fiz. E aí no final, não faz porcaria nenhuma. Aí no final, ele vai viver o que Jesus falou. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim,
nada podeis fazer. E o cara está lá tentando e quer convencer os outros, e chaveca, e porque eu acho, porque eu aprendi, porque eu... Nada. Entende? Acredita em mim. Acredita em mim. Só quando você não puder, Jesus entra e Ele pode. A vida eterna é dada aos pecadores que creem, e esse é o presente que os torna cristãos. Então entenda, justiça é um atributo dessa vida eterna de Deus. Nós recebemos no instante que recebemos essa nova vida. Então, quando você crê em Cristo, na obra substitutiva, você recebe. Sabe o que as pessoas não entendem, o que tem causado muita estranheza? Preste atenção no que eu estou falando. Se você for ver 1 João 5,13, você vai ver que o motivo pelo qual João escreve essa carta, ele define aqui, ele diz: olha, filhinhos, essas coisas escrevi para que vocês saibam que têm a vida eterna. Não é que terão depois do jejum, que quando na glória, ou que você terá a vida eterna depois da oração ou da vigília, não. Vocês têm a vida eterna no estado que vocês estão agora. Ah, pastor, por que não parece isso? Eu erro tanto. Porque ninguém te ensinou a deixar essa vida se manifestar. Ninguém te ensinou isso que você está aprendendo agora. Que você precisa dar atenção, ouvir essa mensagem o máximo possível para que essa vida vá tomando conta de toda a tua existência. É sobre isso o cristianismo. É sobre isso que nós temos que entender. Sabe onde as pessoas se atrapalham muito? É quando a gente fala de o pecado no singular e os pecados no plural. É onde as pessoas se atrapalham. Porque os pecados é uma operação de erro, muito variada, que todos nós cometemos na nossa vida. Mas o pecado no singular é uma natureza, é um tipo de vida que Adão passou para nós. Entende? Isso precisa estar no nosso coração. Quando você vê João, capítulo 1, verso 29, eu acho. No dia seguinte, João olhou e viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Entende? Que está no singular. Ele não está falando da queda na bebida, ou da droga que usou, ou do adultério que cometeu, ou da mentira que contou. Ele não está falando disso. Ele está falando de o pecado, artigo masculino singular definido, que significa um único pecado, que é uma natureza, uma vida morta. E ele diz assim: esse é o Cordeiro de Deus que vai tirar essa natureza da humanidade. Você entende que Jesus não pegou teus erros? Tem gente que pensa assim: Jesus pegou todos os erros que eu cometi. Não. Jesus pegou a tua natureza caída. Veja só, 2 Coríntios 5:21. Preste atenção nisso. Preste atenção. Aquele que não conheceu o pecado, Deus pegou ele e fez ele pegar os teus erros sobre ele? Não, preste atenção. Fez ele se tornar essa identidade pecadora. O fez pecado. Você precisa entender essa diferença. O pecado é uma natureza pecaminosa. Os pecados são os erros que a gente comete, que essa natureza nos leva a cometer. Jesus arrancou a natureza pecaminosa de você. Diga aleluia. Aí Ele te deu a vida de justiça dele. Diga glória a Deus. Agora, a tua carne pode fazer escolhas erradas e você vez por outra errar. Mas isso não muda mais quem você é. E aí o que você tem que entender? Quando você era natureza de pecado, e aí você dava um sanduíche para uma criança com fome, aleluia, aí essa natureza de pecado se tornava justa? E você ia para o céu? Não. Por quê? Porque o que você faz não muda o que você é. Muito legal. No conceito do mundo, o que você faz define o que você é. No conceito de Deus, o que você é define o que você faz. Entende? Então, por exemplo, o cara está lá no mundo, aí ele adota 10 crianças órfãos,
e ajuda 10 asilos de velhinhos com fome, ele vai para o céu? Você acha que ele vai para o céu? Você não sabe? Claro que ele não vai, porque não é por obras. Só a vida de Deus pode levar você para o céu. Você entende isso que eu estou falando? Só a vida eterna pode te levar para o céu. Agora você tem a vida eterna, e aí você pisa na bola, perde o controle, xinga, fala palavrão, aí você acha que você vai para o inferno? Também não. O que você faz aqui nessa terra não pode interferir nessa vida espiritual. Quanto mais você edificar essa vida dentro de você, mais obras dessa vida você vai ter. Diga aleluia para isso. Entende? Imediatamente após você receber Cristo, a vida eterna, a natureza de Deus vem para dentro de você e seu espírito recebe essa natureza com todos os seus atributos. Aqui nós estamos falando de justiça, mas deixa eu falar, bondade só vem através dessa vida. Amor só vem através dessa vida. Domínio próprio só vem através dessa vida. Por isso que são frutos do Espírito. É o resultado dessa vida dentro de você. Você consegue entender? Por isso que naquele momento que o jovem rico chega e diz: o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus falou: o que tu faz? Ele diz: bom mestre. Aí Jesus diz: aprende a primeira lição. Até que você entenda que a vida de Deus está em mim, você não pode me chamar de bom. Porque bondade é um resultado dessa vida em mim. O próprio Jesus está falando para ele. Ele diz: ninguém é bom, só Deus. E até que você entenda que essa vida está em mim, você não pode me chamar de bom. Entende o que eu estou falando? É a vida dele em nós. Justiça é a vida do próprio Deus dentro de nós. É um atributo dele. De uma só vez, em um único evento, você recebe a vida eterna, a natureza do próprio Deus, e todos os atributos dessa vida vêm morar dentro de você. E agora o teu trabalho é ouvir essa mensagem até que tudo isso se expanda e extravase o teu ser e te revista desse novo homem. Entende? Teu trabalho agora é ouvir essa mensagem até que isso se expanda, enche como uma massa com fermento e saia por todos os teus poros, te revestindo desse homem perfeito, criado segundo Deus. Onde é que está isso? Efésios 4, 20. Está assim, ó. Não foi assim que você aprendeu a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fosse instruído segundo é a verdade. Vira? No sentido de que, quanto ao trato passado, se despoje desse velho homem, que se corrompe segundo tudo que os sentidos o informam. Se é dor é doente, se é falta de dinheiro é quebrado, se é tudo que o sentido informa, esse velho homem se veste dessa roupa. Vira mais um. Renove o espírito do teu entendimento. Veja o que ele está falando. Receba informação para que você entenda diferente. Vira mais um. E agora se vista do novo homem, criado, veja essa palavra, segundo Deus. Você entende essa palavra? Se vista desse novo homem, que foi criado igual a Deus. Agora veja, em justiça e retidão, que procedem de uma verdade. Não é de um desempenho, nem de obras boas, nem de caridade. Esse homem perfeito, segundo Deus, é gerado em você através dessa informação que você está recebendo hoje. Quando você deixa ele extravasar. Agora entenda, a gente está falando de justiça, né? Mas deixa eu te falar, essa vida eterna ela é rica também. Posso ouvir um aleluia? Você entende que tem muita gente que faz vida de cabeça para baixo e nunca consegue prosperar e enriquecer, porque não tem essa mensagem revelada dentro. Porque essa vida ela vem para dentro de você com todos os atributos de Deus.
A justiça que nós estamos enfatizando aqui é a mensagem, mas ela vem com a bondade, ela vem com a domínio próprio, mas ela também vem com a riqueza de Deus. Essa vida ela é rica, próspera, ela é herdeira de tudo que o dono dela criou. E quando você foca nisso, desenvolve isso, pum, os atributos dela começam a brotar e se revelar dentro de você, se revelar no seu meio. É assim que a nova criatura nasce e já tem todas essas coisas dentro dela. Então entenda a justiça, porque eu vou repetir como eu comecei. Nem começa a tua vida cristã se você não entender essa justiça. Nem inicia-se a vida cristã se você não entender essa justiça. Não tem como ter comunhão com Deus, entende? Tem gente que pensa que pode entrar, pastor, eu posso entrar confiadamente na presença de Deus. Desculpa, existe um critério, um convite, que você só pode estar na presença de Deus com Ele. E Ele se chama justiça de Deus, a vida eterna. Esse Deus todo e completamente justo, para você entrar diante dEle, estar na presença dEle, você precisa desse critério da justiça, senão você não pode entrar. Isso não é criado agora, isso é desde o princípio. Lembra que ele ficava dentro do templo, no Santo dos Santos, com um propiciatório e 2 querubins em cima, e quem entrasse sem justiça era morto pelos querubins? Isso não acabou. E como é que o cara conseguia entrar? Ele precisava pegar um cordeiro que morresse por ele, aí a justiça do cordeiro passava para ele, aí ele entrava na presença de Deus no propiciatório, morrendo de medo, tremendo, e olhando para os querubins, e os querubins viam a justiça do cordeiro sobre ele, estava tudo ok. O que te leva a pensar que hoje isso mudou? Funciona do mesmo jeito, por isso que João disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira a minha natureza pecaminosa, e assim eu posso estar na frente. Lembra Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai através de vigília, campanha, monte ou promessas. Só através de mim. Só quando eu estiver vivendo dentro dele. Aí ele vai poder entrar na presença do Pai. Para entrar na presença de um Deus totalmente santo, você precisa ter uma justiça perfeita. E essa justiça só em Cristo Jesus. Diga aleluia aí onde você está. Acabou-se o nosso tempo, vamos servir a Santa Ceia. No próximo culto nós vamos estar ainda mais profundos nessa mensagem da justiça, até que você entenda a sua natureza e comece a propagar esses resultados dentro da sua vida e o mundo possa ver Deus em você. Diga aleluia para isso. Eu quero que você entenda, eu não posso mais fazer mal aos outros, porque eu sou a justiça de Deus. Diga aleluia. Eu não posso mais enganar ninguém, porque eu sou a justiça de Deus. Entende? Eu não posso mais ficar magoado com quem faz mal a mim, porque agora eu sou a justiça de Deus. Os atributos dele estão dentro de mim. Você entende isso? É isso que você tem que entender. Eu agora tenho uma nova vida. Uau! E o reflexo dela é a vida do próprio Deus em mim. O mundo vai ver Deus em mim. Eu agora sou um mensageiro dessa graça para o mundo perdido. Diga aleluia. Entende a tua função? Você é um mensageiro dessa graça para esse mundo perdido olhar e dizer: uau, é isso que eu quero. Dê um glória a Deus e dê um aplauso bem forte para Ele. Uou! Vamos servir a Santa Ceia. Vai lá, Ana e Wesley, servem lá a Santa Ceia para a gente. Ministério de Louvor, vem.